Agora a conversa é com o Lucas Magalhães, ele está na Unifal, no campus de Varginha, porque professoras da universidade desenvolveram um estudo que apresentou um panorama sobre os casos da Covid-19 aqui no sul de Minas. Conta mais pra gente sobre essa pesquisa, Lucas. Boa tarde. Oi, Natália, boa tarde para você, boa tarde para todos que nessa sexta-feira estão nos acompanhando aqui no EPTV1. Sim, a Universidade Federal de Alfenas, no campus aqui de Varginha, desenvolveu um estudo a partir dos números de óbitos e casos confirmados de coronavírus aqui na região do sul de Minas e fizeram a separação por sexo, idade e também por histórico de comorbidades, histórico médico. Entre as várias importantes informações desse estudo, eu quero destacar duas. Vamos pedir ajuda aí dos números. Os casos de óbitos no sul de Minas, do total de pessoas que morreram por coronavírus aqui no sul de Minas, 59,1% são homens. 80,7% dos casos de óbito são idosos e 86,4% apresentavam comorbidades, ou seja, um histórico médico já comprometido. Casos confirmados é o segundo dado que eu quero chamar a atenção aqui dessa pesquisa. 57,2% dos casos confirmados no sul de Minas são de homens. Ao contrário dos casos de óbitos, a minoria dos casos são de idosos. Os idosos representam apenas 19,9% dos casos confirmados. E a maioria dos casos confirmados no sul de Minas são de pessoas com menos de 60 anos. Eles representam 80,1% dos casos confirmados por coronavírus. Para falar melhor dessa pesquisa, quero entrevistar aqui a Pamila. Ela é uma professora que participou do levantamento desses dados. Pamila, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Como esse levantamento pode ajudar na aplicação e no desenvolvimento de políticas públicas para o combate ao coronavírus aqui na região? Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a questão da gente ter feito esse recorte para o sul de Minas, né? Esses são dados muito dinâmicos, esses dados são atualizados diariamente, né, pela Secretaria do Estado da Saúde, e todos os dias esses dados vão mudando, conforme os casos confirmados e os óbitos confirmados vão aumentando, né? Então a gente fez essa separação, né, na tentativa de entender um pouco mais como é que funciona, como é que está funcionando essa situação aqui na nossa região. E a partir desses dados, os gestores de saúde nos diversos municípios aqui do sul de Minas podem também utilizá-los para fazer um estudo de levantamento de caso por cidade, não é isso? É isso. Na verdade, a nossa ideia era olhar um pouco para as cidades, né, para os municípios, mas a gente está falando de uma região com municípios muito pequenos, né? Então a gente tem ainda um perfil de casos e de óbitos pequeno para a gente olhar por município. Como a gente queria dar um panorama da região, a gente olhou para as micro-regiões por causa disso, nesse momento da pesquisa. Okay. Essa pesquisa não parou, né, professora? Ela está em atualização constante, não é isso? É isso. Na verdade, esse é só o início, né? São os primeiros resultados que a gente obteve. E a nossa ideia é continuar exatamente porque a gente está ainda no meio da pandemia. Agora, uma preocupação que você me passou e que de fato esses dados mostram é a questão da subnotificação. Ou seja, esses dados levantados e transmitidos aqui pela Secretaria de Estado de Saúde podem não refletir de fato a realidade e isso preocupa vocês, não é isso? Por quê? Isso, na verdade, foi a grande preocupação, a grande motivação da gente ter feito esse estudo, né? Especialmente porque a gente já vinha acompanhando e viu que o número de óbitos e de casos confirmados está pequeno, né? Como o Brasil é um país que testa pouco, né? E no caso específico de Minas Gerais tem uma fila enorme, né? Até o dado da pesquisa que a gente tinha, em torno de 88% dos casos notificados permaneciam como suspeitos, né? Esse é um indicador de que, na verdade, essa realidade pode não ser exatamente essa, né? Existe uma fila aí para ser observada. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, um bom trabalho para você, boa tarde. Boa tarde. Só completando as informações aqui da professora, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Ouro Preto, o número de casos de óbito e casos confirmados em Minas Gerais pode ser até 16 vezes maior, um dado super preocupante. Outro dado dessa pesquisa aqui da Unifal que chama a atenção é a questão da letalidade do vírus, coronavírus, aqui na região. Segundo os dados da Unifal, a letalidade no sul de Minas é maior do que no restante do estado de Minas Gerais. Por aqui, na região, a capacidade do vírus de levar uma pessoa com caso positivo à morte é em torno de 5,6%, enquanto no estado é de 3,6%. Natália.
Obrigada, Lucas, pelas informações. Estamos começando o jornal hoje com vários dados alarmantes, né, e preocupantes.